Fala aí, pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui mais uma vez e hoje a nossa conversa é muito especial e importante para a vida da igreja. Estou aqui com a Camila. Camila é a líder do Ministério de Missões aqui da igreja local e ao longo dos últimos anos, essa é uma das áreas que Deus tem assim ampliado a perspectiva, e não só ampliado a perspectiva, ampliado as ações da igreja local, né, para missões. Então nós vamos bater esse papo aqui. Camila, seja bem-vinda. Para quem te conhece, quem não te conhece, fala um pouquinho quem é você, o que você faz. Então, eu sou a Camila, né, estou como líder de missões aqui da MCU, sou casada, né, com o Gustavo, tenho 2 filhos e já estou aqui na igreja local já tem mais ou menos uns 15 a 16 anos. Ela pensou bastante para falar, né? Então, tem sido um desafio, assim, muito legal, né? Muito interessante e tenho servido aqui com esse dom, né? Que Deus tem me dado. Uma coisa que mexe muito com as pessoas, Camila, é a nossa história. Então, assim, qual é a sua história com missões? Como você se envolveu nesse chamado? Como Deus te chamou para isso? O que aconteceu? Legal, assim, eu sempre pesquisava sobre nações, né, o que estava acontecendo no mundo, né, e como os cristãos viviam em vários países, assim, sempre tive essa curiosidade e sempre tive o desejo também que a minha casa abençoasse outra família missionária, assim. Eu sempre tive o desejo de manter financeiramente uma família missionária. E aí eu te conheci um pastor, né, que foi o senhor, assim, que é muito apaixonado por isso, né, por missões. E me deu a oportunidade de estar em lugares e viver algumas experiências que marcaram, assim, a minha vida. E eu lembro que numa dessas programações, assim, numa conferência que nós fomos, eu vi falando um pouquinho sobre mobilização, né? Do que era a mobilização. A gente falou um pouquinho sobre os pastores envolvidos em missões, falamos dos missionários que têm os vocacionados, né? Mas falamos muito também sobre os mobilizadores. E isso despertou muito meu coração, porque eu não tinha essa percepção, mas isso me deu muita clareza, assim, do que isso era e o que eu poderia fazer na minha igreja local, que é ser essa ponte, né, ser esse mobilizador. E aí, assim que eu voltei dessa viagem, Deus me deu algumas palavras, assim, nesse sentido, a partir de João Batista, assim, né, ele era a voz que clamava no deserto, né, e isso eu falei assim, cara, eu quero ser essa voz, que fala tanto das pessoas transculturais, dos missionários transculturais que estão em campo, mas também despertar na igreja para não se esquecer da grande comissão que Deus nos chamou para exercer. Então, todos nós precisamos fazer parte dessa grande comissão. Então, isso foi despertando meu coração, fui tendo sonhos, e Deus foi cada vez mais intensificando isso como um chamado mesmo. Legal. Camila, eu imagino aí, eu sei, né, que você já teve experiências de evangelismo, experiência de conhecer alguns países, de acolher aqui refugiados. Tem alguma experiência na área de missões que marcou sua vida de uma forma especial? Nossa, eu creio que são várias, né? Muitas, em cada área assim específica, Deus atrai o meu coração em muitas dessas áreas que a gente já tem trabalhado, né? Mas 2 que eu posso destacar aqui, eu acho que foi a minha primeira viagem realmente liderando, né? Que foi no Piauí. A gente teve um culto assim no escuro. No Piauí, para quem não sabe, né, é um dos lugares menos alcançados aqui no Brasil. E a gente teve o privilégio de pisar nessa terra, né, em um lugar onde que muitas pessoas não conheciam a Jesus. E eu lembro que antes, na primeira viagem que a gente fez de reconhecimento ali, tinha um senhor, né, e a esposa dele ia ceder a casa deles para a gente fazer todos os cultos ali. E ele era o único daquela vila que já conhecia Jesus. E eu lembro que quando a gente saiu dali, eu saí ali em prantos, porque ele estava ansioso, achando que a gente já ia realizar um culto ali. E a gente não conseguiu ficar pelas circunstâncias e tudo mais, e eu prometi para ele que a gente ia voltar e ia fazer uma semana de culto ali na casa dele, para que outras pessoas conhecessem a Jesus também. Aquele desejo que ele tinha, assim, me impactou muito. E eu lembro que o primeiro culto que a gente fez ali naquela vila, com os missionários que nós fomos ali de curto prazo, faltou luz, não tinha energia, assim,
E as pessoas não conheciam as músicas, mas bocejavam aquelas canções que nós estávamos cantando, só tinha um violãozinho e as pessoas cantando ali. E o desejo daquelas pessoas em conhecerem algo diferente, aqui, participar daquilo que estava acontecendo, mesmo sem saber, sem conhecer a Cristo, e sem ter nenhuma estrutura, aquilo me impactou muito, porque é um lugar onde que as pessoas estavam sedentas e que o evangelho não chegaria se não fosse esse período ali. Então isso me marcou muito. E uma outra situação foi quando a gente recebeu a primeira família de afegãos aqui. E uma das mulheres que nós recebemos aqui, ela conhecia a Cristo e foi por isso que ela estava sendo perseguida no país dela. E eu lembro que a forma com que ela se agradece até hoje, né, pelo nosso acolhimento aqui. Então era uma mulher que estava fugindo do seu país, saiu da sua cultura e veio e teve, por causa da sua fé, teve que vir para cá. Então isso mexeu muito comigo, assim, entender que a gente tem esse privilégio hoje no nosso país e muitas pessoas não dão a devida importância disso, né? E ela estava maravilhada com a receptividade do povo, né? Então isso mexeu muito comigo. Que história, hein? É fato, gente, a Camila abordou uma coisa muito importante que quando ela vai ao Piauí ou quando recebe aqui a família afegã, às vezes coisas que são tão normais ou simples para nós, mas que têm um impacto tão grande na vida do outro, nós não podemos desprezar isso. Eu combinei com a Camila que eu queria falar para vocês 3 coisas muito importantes. A gente precisa diferenciar o que é missão, missões e missional. Quando a gente fala da missão, a gente está falando do que Deus está fazendo ao redor do mundo. Então, nós estamos aqui conversando e Deus agora, ele está trabalhando em todo mundo para colocar, para que o ser humano possa se reconciliar com ele. Quando nós estamos falando de missões, nós estamos falando daquilo que a igreja de Jesus está fazendo para ir alcançar, levar o evangelho para aqueles povos menos ou nada alcançados. E quando nós estamos falando de ser missional, é o seguinte, aqui muitas pessoas vão, mas quem fica também é missionário. Então o cristão que está aqui, ele precisa ser missionário a partir de onde ele está. Ele vai na padaria, ele vai testemunhar para o padeiro, ele vai na escola, mas também nós não podemos negligenciar aqueles povos menos alcançados. Então a igreja, para participar da missão de Deus, ela precisa ser missional a partir de onde ela está, mas missionária alcançando todo mundo. E por que eu digo isso? E nós vamos bater esse papo agora. Camila, a gente sempre tem falado que a gente quer se envolver nas missões em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Para você, qual que é a importância de não pensar só aqui, mas pensar lá, não pensar só lá, só pensar aqui também? Então, a gente como igreja, a gente tem a facilidade de olhar somente aqui, né? Muitas vezes, talvez, só a nossa realidade, né? E a gente perde um pouco essa dimensão da forma com que Deus sonhou para que a igreja fosse, né? Eu citei uma frase que eu estava lendo e pensando muito sobre ela, né? Que a missão não foi criada para a igreja, né? Mas a igreja foi criada para a missão. Então, nós, como igreja, nós somos criados para participar daquilo que Deus está fazendo em todos os lugares. Então, quando a igreja talvez perde algum dessa visão do que Deus nos chamou para fazer, a gente perde o propósito, né? A igreja vai se enfraquecendo, vai perdendo o objetivo mesmo, né? Então, eu entendo dessa forma, assim. Sim. E a gente entende, pessoal, que uma igreja ela alcança o seu pleno potencial missionário quando ela atua em Jerusalém, onde está mais perto, na Judéia, na sua região, em Samaria, que é aquele que é diferente, mas está perto da gente, e até os confins da terra. Nós não devemos atuar só aqui ou só lá, mas nós devemos buscar das mais diversas maneiras, atuar em todos os ambientes que Deus nos dá. Sabe, eu fui pastor há alguns anos em Cacilândia, e eu me lembro que a primeira vez que eu fui para a Venezuela, nossa igreja era uma igreja muito simples, no interior, e quando eu fui para a Venezuela a primeira vez com um grupo, os pastores da Venezuela nos chamaram no canto e falaram: nós oramos por muitos anos para que Deus mandasse alguém para nos ajudar. E Deus escolheu uma igreja lá do interior,
e Deus não apenas abençoou os venezuelanos, mas nós fomos muito abençoados com isso também. Camila, minha pergunta é, como que as pessoas podem se envolver com missões? De que maneira as pessoas podem se envolver com missões? Então, a gente pode se envolver, né, de três formas, né? A gente pode ir, né? Tem muitos missionários que têm essa vocação, né, de largar tudo aqui e ir para outro lugar, né? Pode ir também em curto prazo, né, nesse sentido de ir, mas elas podem orar, né? Eu lembro que em várias situações, principalmente agora, né, conversando com vários missionários que nós acompanhamos, que estão em campo, muitas vezes eles mandam mensagem para nós, olha, ora por isso. Aqui a gente tem sentido essa situação, então assim, a oração para eles que estão em campo faz toda a diferença. Então, acho que em qualquer momento a oração é muito importante também. E contribuindo, né? Porque a gente não faz nada hoje sem dinheiro, né? Essa que é a verdade, principalmente no campo, né? Isso é extremamente importante. Então, é contribuindo, se envolvendo dessa forma, dessas três formas, né? Indo, orando e contribuindo. Que legal. A gente sabe, gente, que todo o dinheiro que a gente precisa para fazer missões, Deus já colocou perto da gente, está no nosso bolso. A gente precisa ter atitude de fé, de pegar e investir na obra do Senhor e orar pelos missionários e se dispor aí. Alguns vão para doar uma vida no campo, alguns vão para doar uma semana, um mês, mas como é importante essa experiência missionária. Falando um pouquinho agora do Ministério de Missões, o que é o Ministério de Missões? Qual é o propósito dele para que o pessoal possa conhecer mais? Legal. A gente fala que o nosso propósito aqui, né, é envolver discípulos e discípulas de Jesus na grande comissão. Uau! Então, a ideia é que as pessoas se envolvam em tudo aquilo que Deus está fazendo no mundo, né? Seja aqui no seu trabalho, né? A gente fala de missional, né? De ser um missionário integral, independente se você está na faculdade, na escola. Então, é se envolver nisso, mas se envolver também no que Deus está fazendo no mundo. Então, eu vejo que é por aí. Legal. E como você disse, a igreja vive para a missão e o discípulo, ele tem que estar engajado na grande comissão. Sim. Não faz sentido ele não estar envolvido nisso. Essa é uma reflexão muito importante. Compartilha com a gente quais são hoje as principais atividades do Ministério de Missões. Então, hoje a gente tem alguns projetos, né, que a gente já tem trabalhado, né, ao longo desse tempo. Nós temos o acolhimento de famílias refugiadas, né, que de alguma forma, né, da igreja sofredora que nós falamos, né, que de alguma forma está correndo do seu país, fugindo do seu país por alguma perseguição religiosa mesmo. Então, nós temos um dos trabalhos que nós fazemos aqui. Nós temos essa parte com os surdos também, que é um dos povos não alcançados, né, menos alcançados aqui no nosso Brasil. E nós temos engajado o pessoal nisso, né, para aprender essa língua, né, porque para alcançar o surdo hoje, você precisa comunicar com ele, né. Então nós temos mobilizado o pessoal para estudar um pouco dessa língua e começar a alcançar esse povo. Nós temos também as viagens de curto prazo, que nós desafiamos as pessoas a viverem essa experiência, o pessoal, os membros, né, da nossa igreja, a se envolver e passar um período num lugar onde que Deus está alcançando, né, de alguma forma. Então, dedicar a vida 5 dias, uma semana, num lugar, num povo, e entender a realidade daquele povo por um período, né? É uma das coisas que nós temos feito também. E várias outras vertentes aí que nós temos buscado e trabalhado agindo nesse âmbito, né? Tanto Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E se alguém que está nos assistindo quiser participar, o que essa pessoa deve fazer? Eu acho que o principal do que nós fazemos como ministério é servir, né? É servir na igreja local, é servir outros povos, nos procurar também. Nós temos o Instagram também, a pessoa pode entrar, a gente disponibiliza vários dos nossos projetos também para qualquer pessoa se envolver, seja numa viagem missionária ou nesses projetos de cursos mesmo, para se capacitar para cumprir a grande comissão. Então, acho que é isso. Que legal. Pessoal, quero dar uma dica para você. Você que está nos assistindo aqui da MCU, se envolva com a missão de Deus. O Ministério de Missões tem uma série de atividades, programas, projetos que você pode se envolver e fazer a diferença. Procura a Camila, se envolva. No nosso aplicativo existe a opção
das ofertas recorrentes, você pode contribuir todo mês lá e fazer a diferença na vida de tantas pessoas. Camila, qual dica, palavra de encorajamento você deixa aqui no final para quem está em casa? Eu vejo que não deixe de se envolver no que Deus está fazendo no mundo, né? Porque por muitas vezes a gente acaba não fazendo, né? Por trabalho, por correria do dia a dia, mas se envolver na missão do que Deus está fazendo no mundo, cara, isso transforma as nossas vidas, né? Que teve histórias que eu conheci e descobri ao longo desse tempo que tem transformado a minha vida pessoal, né? Tem me dado crescimento no Senhor também. Então, se envolver no que Deus está fazendo no mundo, até que todos conheçam, né? Então, eu acho que é isso. Pessoal, se prepare, essa é apenas uma primeira conversa de outras conversas sobre vários temas que envolvem missões. Obrigado, Camila, por estar aqui e até a próxima. Valeu. Valeu, pessoal.